Irmãos amados, não vai ser muito prolongado hoje não, porque temos a Santa Ceia a ministrar, né? A comunhão. Aos Efésios capítulo 5, aleluia. Creio que a palavra de Deus fala, a Bíblia fala, porque diz que a profecia nunca foi inventada por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspiradamente. Amém. E toda a escritura divinamente inspirada é poderosa para ensinar, para corrigir, para redarguir. E Jesus disse: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Amém. E em Apocalipse diz: bem-aventurados os que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e as guarda, porque o tempo está próximo. Amém. Então vamos um verso apenas. Paulo diz em Efésios capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos mais um. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Amém. Senhor Jesus Cristo, todas as coisas são tuas, Senhor. E diz a palavra: quando fizeres por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ó Pai da glória, nos enche com a tua presença poderosa, Senhor. Nos coloque o Espírito Santo em nós, meu Deus, nos guardando em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, meus irmãos, o Senhor é bom, Jesus é bom. Amém. Tem tanta coisa que poderíamos falar, mas deixa eu começar já dizendo: li aqui esses dois versos, esse primeiro verso, e já vamos continuar. A cura está dentro de nós. Amém. Se tivermos fé. A cura está na noiva. Jesus disse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte: erga-te daí e lança-te no mar, e isso acontecerá. E Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou ou vai levar? Ele levou. Em Efésios 1 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Então eu quero dizer: sem fé não recebe a vitória. Vitória na sua vida, vitória no seu caminhar cristão, porque sem luta não chega lá. A decisão você tomou o dia que nasceu de novo, que você aceitou Cristo, você tomou uma grande decisão. E luta vem todo dia na sua vida. E se você não tiver fé, revelação que o Senhor Jesus Cristo está na frente, junto com você, você desanima. E não podemos, até podemos desanimar, mas nunca cair. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite. A oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Eu creio nisso aí. Amém. Recentemente eu gravei um testemunho contando da minha cura. Já venho contando de cura de hérnia que eu tive na infância, e eu posso falar novamente aqui rapidamente, antes de entrarmos. Há uns 20 anos atrás, eu tive duas convulsões, uma seguida da outra. Então me fizeram, o médico pediu
o médico neurocirurgião pediu exame, né, da cabeça, raio-x do crânio, eletro da cabeça. E deu um probleminha na minha cabeça, que eu não atentei para isso. Deu observação, a ausência de calcificação intracraniana. Eu nem liguei para isso. O remédio do médico, ele passou para mim, ele receitou Gardenal, eu tomei por uns 2 meses. Um dia, o Senhor falou comigo, eu larguei aquele remédio, ainda temeroso que eu teria convulsão futuramente. Você era recém-nascida, faz 21 anos. Para a honra e glória do Senhor, nem sinal de convulsão. Isso já eu crescido. Há 1 ano atrás, que eu ia dormir, ou eu estava sentado em algum lugar e vinha subitamente vinha sobre mim algo que mexia comigo interiormente e me faltava o ar e palpitava o coração e eu começava a suar frio e eu entrava em desespero, eu levantava de onde eu estava e eu nunca tive isso, comecei a ficar muito preocupado. E o excesso de preocupação traz mais problema. Quando a preocupação bater, não liga muito para ela na sua vida. Não liga para ela. Ela te perturba. Você está bem, mas ela fica perturbando. Então eu falei, eu vou fazer um raio-x, um eletro do coração, né? É bom fazer isso. Vou fazer. Fui fazer esse eletro. Marquei com um cardiologista, paguei um absurdo, um médico particular, paguei ainda exame, esse eletro eu paguei. Eu estava estressado, com a pressão alta, 40 quilos acima do meu peso, estressado, nervoso, assim com o dia a dia, o coração acelerado. O médico me passou 6 tipos de remédio. 6 tipos. É ou não é? Eu ainda tenho a receita em 6 tipos, irmão Celcinho, de remédio diferente, até remédio de quem já infartou. Ele passou, eu fui, comprei tudo, que no SUS não dá daqueles remédios. Comprei e tomei por 1 mês. Por 1 mês eu tomei. Cheguei em casa, minha esposa não sabe, mas ela sabe assim, mas ela não viu quando eu fiz isso. Depois, eu falei com Deus. Isso foi em julho de 2021. Em setembro daquele ano eu completaria 50 anos. Eu disse ao Senhor, se Ele me deixasse chegar ao meu aniversário de 50 anos, eu estava em julho para setembro, é pertinho. Muito que bem, eu já estaria feliz. Mas se Ele me desse mais um dia de vida, ou 2, ou 1 ano, dali para frente eu mudaria de vida. Eu mudaria de vida. Tudo que eu fiz de errado, eu faria tudo certo. Amém. E se alguma vez eu defraudei alguém, eu disse para Deus, eu vou restituir 4 vezes mais. Amém. Eu era fariseu nas minhas orações. Eu orava só pensando em mim. Eu não amava ninguém. Eu pensava que eu amava. Eu achava que eu era um crente. Eu não era crente. Eu era unido a um sistema. A partir dali, Deus começou a mexer comigo. Me converteu novamente. Amém. Fez eu olhar somente para o Senhor. Eu mudei, tirei o saldo da minha comida. Tirei 70%, não tudo, 70%. Passei a tomar chá, ao invés de remédio, de fluoxetina, remédio. Passei a tomar que me acalmasse. E caminhada todos os dias. Perdi 22 quilos. 22 quilos. Recentemente eu fiz um exame de sangue para mostrar tudo. Mais ou menos 12 tipos de exame deu ali. Não tem nenhum problema. Rim tá bom. Coração tá bom. Próstata tá boa. Coração,
tudo não tenha... Dos remédios que o médico passou, eu tomei 1 mês só. Hoje eu tomo um remédio só, ainda tomo ele. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar ele também. Amém. Eu vou deixar esse. Agora, isso é fé. Quem vai me alimentar? O Senhor. A Bíblia diz que Jesus, no Evangelho de Lucas, narra esse fato, Marcos narra esse fato, e também Mateus. Jesus ia indo, chegou um centurião, um homem da lei, e disse: mestre, o senhor pode ir lá em casa, que minha filha está muito enferma. O senhor pode ir, se o senhor colocar a mão sobre ela, ela será curada. O mestre foi caminhando, que ia para casa, e uma multidão com ele. Uma multidão ia para aquela casa. Esse homem se chamava Jairo. Mas no meio desse caminho acontece algo. Uma mulher que sofria 12 anos. 12 anos ela sofria. E a Bíblia narra lá que ela tinha gastado todo o seu dinheiro que ela tinha com um médico. Ela tinha gastado com exame. Todas as economias dela ela tinha gastado. E eu lhes digo, está sendo gravado. Os médicos estão lá para tirar o dinheiro de você. Se você acreditar nele, ele tira tudo de você. E essa mulher tinha gastado tudo. E nenhum médico resolveu o problema da hemorragia dela. Há 12 anos ela sofria. Ela disse que se ela tocasse em Jesus Cristo, ela seria curada. Amém. Ela disse. E a multidão apertava e não deixava ela chegar. Mas pela fé, ela tocou em Jesus Cristo. Amém. E na mesma hora, a hemorragia parou. Amém. Amém. O que é os médicos? Os médicos é nada. Se você tiver fé, a cura está aí. Aleluia. E na mesma hora que Jesus diz: quem me tocou, e nós sabemos toda aquela história, os discípulos dizem: mestre, a multidão te espreme. Ele diz: mas alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Então chega outros empregados e diz: olha, diz a Jairo, não incomode ao mestre não incomode, a tua filha já morreu. Que ele estava indo para lá. Jesus disse: eu vou despertá-la. Vamos. E levou consigo Pedro, Tiago e João e Jairo. E entrou na casa. Quando ia chegando na casa, a casa estava cheia de pessoas incrédulas. Daquele tipo de gente que diz que você vai sofrer com isso. Aquele tipo de gente que diz que você está assim por causa disso e daquilo outro. E que não tem mais jeito. E a menina estava no quarto morta. Jesus diz: ela não dorme, ela não está morta, ela dorme. Riram dele. Riram. E quantos hoje que se diz até crente e ri das promessas da cura de Deus. Verdade. Então ele chamou Jairo e também a esposa e entrou no quarto. E chamou o nome da menina, aquele nome espiritual. E a menina se levantou, ele pegou ela na mão e entregou a Jairo. Amém. Ali estava a cura, porque esse Jairo teve fé. Amém. Eu quis dizer isso porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a 3 curas Deus me deu. A cura de uma hérnia, eu com 10 anos de idade, a cura da convulsão da cabeça, e essa outra cura, que essa outra era apenas espiritual, não tinha nada. O inimigo sufoca você. Ele põe a mão asquerosa dele em você dormindo e você acorda como se estivesse morrendo. É um espírito que vem. Mas pela fé eu entrei, talvez até alguns crentes de hoje que se acham, se julga os semideus, riem de mim. Mas eu jejuei. Eu entrei porque Jesus dizia, tem um tipo de... Os discípulos quiseram expulsar uns demônios e não puderam. É ou não é? Lutaram e não puderam, mas
Então aquele homem chamou o mestre, que era Jesus, ele foi e expulsou. Depois os discípulos interrogaram: mestre, Senhor, por que não podemos, por que nós não tivemos a força de expulsar esse tipo de espírito? Porque ele disse, porque essa qualidade de espírito só sai com oração e jejum. Eu creio em oração e jejum. Amém. Eu creio em oração e jejum. Verdade. E eu fiz isso em casa. E entrei no quarto e ungi com óleo. Repreendi a doença. Repreendi o inimigo. E de lá para cá estou curado. Para a honra e glória de Jesus Cristo, não tem mais nada. Amém. Deus é bom. Deus é mau. Creia no Senhor. A cura está aí. A cura está aí. Eu já vi pessoas, quando, naquela idade de 9 anos que a gente ia, a mãe levava para a igreja, gente de estar desenganado do médico. E apenas tomou a água orada. A água orada. Vomitou. Um parecia uma lesma. O outro parecia um mandruvá. Depois ficou boa. Essa minha irmã mais velha é uma delas. Estava desenganada em cima da cama, só o osso. O médico lá de Cornélio Procópio mandou para morrer em casa. Mas minha mãe teve fé, ungiu a água no programa de rádio, ungiu a água e deu para ela, levantou a cabeça dela assim, ela ainda derramou, mas bebeu. Naquela noite, ela pela noite, umas 11 horas, ela vomitou igual uma lesma de dentro dela. Minha mãe pôs num vidro para guardar, para servir de testemunho. De manhã ela vomitou igual um mandruvá, tinha 2 chifrinhos. Minha irmã está viva até hoje, come de tudo. Amém. Quem curou? O médico desenganou. O médico, se tiver dinheiro, muito que bem. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas Jesus Cristo cura sem dinheiro, pela fé. Amém. Pela fé. Se tiver fé, tenha fé em Deus, disse Aleluia. Jesus. Vamos em frente então, ó. Nisso já não tem problema. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Diz Efésios capítulo 5, verso 2: andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, ele se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Devemos nem falar isso entre nós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo. Nenhum. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz. Eita! Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vocês são luz no Senhor. Amém. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que seria isso, hein? Eu ficar comunicando com o pecado alheio, com as obras que não têm fruto das trevas. O cristão, outra coisa, participar de roda de escarnecimento. Esse não é a roda do cristão. O cristão, se não tem uma palavra de um amigo, que pelo menos se diz amigo, de serviço ou companheiro de trabalho, que converse decentemente, ele se afasta
vai sentar mais ali e tem comunhão com Deus. Ou não é? Vai ter comunhão com o Senhor. Mas quando tem outro cristão, verdadeiro cristão, que pelo menos pode professar a palavra de Deus, é bom sentar perto. Eu gosto disso. Eu gosto, o irmão Brana dizia, eu gosto, não existe lugar melhor, nem ambiente melhor para estar do que, e ele dizia, porque ele esteve entre reis, foi uma coisa, entre sacerdote e entre outros tipos de autoridade. Mas não existe companheirismo para estar melhor do que entre filhos e filhas de Deus. Amém. Existe? Não existe. Você pode estar com o governo, é uma coisa. Amanhã você pode ser algo grande, estar com o prefeito, mas não é igual estar entre filhos e filhas de Deus. Isso é coisa boa, isso é coisa que devemos honrar e preservar isso. Vamos mais. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Pensa se eu começasse a dizer o que os homens mal praticam. Se um pai falasse dentro de casa, é feio para os seus filhos solteiros, para suas filhas solteiras, é feio. O que essas mulheres fazem é ou não é? Até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Claro, a luz mostra tudo. Quem anda em mentira, a luz mostra que ele é mentiroso. A verdade mostra que a mentira é mentirosa. Vamos. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta na fé que uma vez foi dada aos santos, sabe? Levanta a sua fé e Cristo vai estar com você e vai te esclarecer que aquilo é verdade. Ele te esclarecerá, não é o pastor, nem o bispo, nem o missionário que te esclarecerá. Cristo, o Espírito Santo, te esclarecerá. Porque diz a Bíblia também que o Espírito Santo é o que convence o mundo do pecado. Quem poderia me convencer? Diz que o Espírito Santo ele convenceria o mundo do pecado. E daí ele tira aquele do mundo e aí ele guia ele a toda a verdade ainda. Tem ainda um caminho a seguir. Toda a verdade que sai da boca de Deus. Vamos mais um pouco. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Andar como sábio, fazer as coisas de sábio, um crente instruído, sabe? A Bíblia diz, sede prudente. A Bíblia diz para nós ser fervoroso no Espírito também. A Bíblia diz para nós testemunhar, deixar nossa luz brilhar nas trevas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é quem não sabe nada. Mas como sábios. Pensa, um sábio é uma grande coisa, irmãos. Quando Jesus pergunta a Pedro, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns disseram, um profeta, Elias. Jesus disse, e vós, o que dizeis que eu sou? Nenhum respondeu. Mas quando Pedro respondeu, não foi Pedro, foi o Espírito Santo. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é sabedoria. Da carne ele não poderia falar aquilo. Então Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Não foi. Tu não aprendeu isso em seminário. Mas meu Pai que está no céu te revelou isso, tá? Isso é revelação. E lhes digo que tu és Pedro, sobre esta pedra a revelação. Não diz que sobre tu eu edificarei a minha igreja, mas sobre esta pedra. Que pedra? A revelação.
Então a igreja você está edificado em revelação. Amém. Revelação é fé. Você está edificado em revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Agora, quem não tem revelação é nécio. Mais um pouquinho só para encerrar. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. São maus, né? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nossa, acabaria toda a confusão no reino evangélico e entre todos acabaria, se entendesse qual fosse a vontade do Senhor. Diz que os índios, quando os americanos, os homens brancos chegaram na América, tinha várias tribos de índio. Não era uma só, não, eram várias. Se eles todos se unissem para enfrentar os brancos, venceriam. Mas começaram a lutar um contra o outro. O índio contra índio, tribo contra tribo. Perderam o foco. Nosso adversário não é o irmão do tabernáculo que é meu adversário. Não é. Não é o irmão de outra congregação que seja que é meu adversário. Satanás quer que nós guerreemos um com o outro. E tira o foco que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. E se eles todos, com as suas diferentes tribos lá, se fizessem um acordo, vamos lutar pela nossa terra, o homem branco fugiria. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá. Amém. Um casal que está ali, só o homem e a mulher. O primeiro problema que vier entre eles, vai vir muito, vem, todo dia vem. Se esse lutar contra esse, e a mulher contra o marido, e o marido contra a mulher, o problema voluma, cresce. Agora, se os dois darem as mãos, tá vendo? Se os dois derem as mãos, ainda que ela veio de uma família e ele de outra, pensa de um jeito, talvez a ela de outro, mas se falarem os dois, nós nos amamos, vamos enfrentar esse problema junto? Vamos. Aí é diferente. É uma pedra que está ali no meio e amarra uma corda na pedra. Aquela pedra é pesada. Eu puxo para cá, mas a esposa puxa para lá. Não sai o problema dali, nunca sai. Mas se nós puxarmos os dois para um lado só, temos grande chance de vencer Satanás. É verdade. É assim que deveria ser. Mas cada um pensa em sua catedral, cada um pensa em sua, como diz lá na Bíblia, em suas sinagogas. Vamos encerrar. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, os salmos do Senhor, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Vai para o trabalho cantando ao Senhor, vai para o médico cantando ao Senhor. Quando eu fiz todos os exames, entrei na sala lá. Perguntaram, o senhor está bem? Eu falei, eu estou ótimo. Amém. Estou ótimo. Mas por que o senhor está? Porque Jesus está comigo. Amém. O que aconteceu? O senhor teve algum problema muito sério de doença nesse 1 ano que o senhor perdeu todo esse tempo, esse peso? Por acaso é alguma AIDS? É alguma doença terrível? Eu digo, não, eu mudei de vida. Eu tirei carboidrato, eu tirei açúcar branco, refinado, eu tirei bolo, eu tirei tudo essas coisas. A enfermeira disse, ixi, eu estou comendo lá em casa tudo errado. Eu estou alimentando tudo errado lá em casa. Eu como coxinha, eu como pão com mortandela. Ela dizia, eu estou com a pressão alta.
cuidando do outro, para cuidar com a pressão alta. Pensa, irmãos, vamos deixar isso. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Pode estar com dor, diga, não, estou curado, estou aqui para testemunhar. Não tem, Satanás tem que ser envergonhado, tem que ser envergonhado, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Sujeitai um ao outro no temor de Deus. Que Deus fale melhor no meu e no seu coração. Amém. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. A tua graça é maior. Tua graça é melhor que a vida, Senhor. Oh, o teu nome é poderoso, Senhor. A tua palavra é verdadeira. Pai Celestial, agora vamos ministrar a comunhão, Senhor. Faça presente aqui, Senhor. Abençoe onde chegar essa humilde palavra, Senhor. Que essa pessoa seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.